Vamos hoje resolver aqui alguns exercícios sobre efeito tenoscópico, conteúdo este que faz parte aí das propriedades coligativas aqui na nossa série de Físico-Química do canal A Revisada. Questões que eu vou resolver aqui com vocês hoje, eu vou deixar projetada aí na imagem. Caso você queira, você pode baixar essa listinha de exercícios também aí na descrição do vídeo. A primeira questão diz o seguinte: um aluno colocou 20 ml de água em 2 copos iguais. Dissolveu uma colherada de açúcar na água de um dos copos, ou seja, somente um dos copos tem água e açúcar. Cobriu-se com um pedaço de gaze a fim de impedir a entrada de insetos e sujeiras graúdas. Deixou ambos os copos no mesmo local dentro de sua casa e notou que após alguns dias a água de um dos copos tinha desaparecido. Nessa questão, nós temos aqui 2 copos iguais. Nesses 2 copos, um deles recebeu somente água e no outro recebeu aí água com açúcar. Vou representar aqui o açúcar pelos pontinhos verdes, tá? Lembrando que o açúcar está dissolvido na água. O aluno em questão, ele cobriu ambos os copos com um pedacinho de gaze, que é aquele tecido usado aí para cobrir ferimentos, justamente para impedir que caísse sujeira aqui. Em compensação, a gente sabe que a gaze, por ser um tecido, ela permite aí a passagem de ar, no caso vapor de água. E aí é o seguinte, a questão ela finaliza dizendo que depois de alguns dias a água de um dos copos desapareceu por completo. E aí nós temos a primeira pergunta, né? Letra A. Que palavra é mais adequada para o uso no lugar de desaparecido? Na química, a gente sabe que nada é mágica, nada desaparece, nada é criado do além. A água de um desses copos se encontra ainda na natureza, não mais dentro do copo, mas na forma de vapor. Ela evaporou ou vaporizou-se, ok? Então, a palavra mais adequada seria essa, né? Ao lugar de desaparecido, na realidade a água simplesmente vaporizou ou evaporou. Na letra B, nós temos o seguinte: a água, entre aspas, desaparecida, no caso a água vaporizada, deixou de ser a substância água? Explique. Como eu falei, a água ela não deixou de ser água, foi simplesmente uma transformação física, ou seja, ela saiu do estado líquido e passou para o estado de vapor, mas continua sendo água. Então, neste caso, a nossa resposta é não. A água não deixou de ser água, ela continua sendo água. Ela apenas passou do estado líquido para a fase de vapor. Na letra C, pergunta o seguinte: por que a água do outro copo não desapareceu totalmente? Lembrando, a questão diz que a água de um dos copos desapareceu. Até o momento ela não falou de qual dos copos, né? Então é o seguinte: por que em um deles a água não desapareceu? Ou melhor, corrigindo, a água não vaporizou. Notem que em um copo só tem água pura e no outro água mais açúcar. A água em que se dissolveu o açúcar não evapora com tanta facilidade. Nós vimos que o efeito coligativo tenoscópico faz com que a pressão de vapor da água pura diminua. A água em que se dissolveu o açúcar ela não vai evaporar com tanta facilidade. Isso por conta do efeito coligativo tenoscópico. Sendo assim, a pressão de vapor dessa mistura, que nós vamos chamar de mistura A, é menor do que a pressão de vapor da água pura.
tá? Então, nesse caso aqui, a presença do açúcar vai dificultar a evaporação. Então, como resposta, nós poderíamos dizer que a pressão de vapor da mistura é menor do que a água pura, pois a presença do açúcar, que é no caso o soluto, dificulta a sua evaporação, ok? E por fim, na letra D, pede que a gente explique como um gráfico com duas curvas de pressão de vapor nos permite explicar o resultado dessa experiência. E aí, a gente pode fazer um gráfico bem simplesinho aqui, ó, coordenada Y e coordenada X. Na coordenada X, nós temos a temperatura em grau Celsius. E na coordenada Y, nós temos aqui a pressão de vapor em quilopascal. A pressão de vapor da água pura vai realizar um gráfico curvo ascendente, relacionando sempre a pressão de vapor a uma determinada temperatura. Na situação do acréscimo de um soluto, a curva da pressão de vapor ela segue de forma inferior à da substância pura. Ela fica abaixo, né? Nesse caso, nós temos aqui a pressão de vapor da água pura em uma determinada temperatura. Vamos estabelecer aqui como se fosse 25 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, enquanto a pressão de vapor da água pura é X, nessa mesma temperatura, a pressão de vapor da água em mistura será menor que X. Sendo assim, a gente percebe que em uma mesma temperatura, a pressão de vapor da mistura, da solução, será sempre inferior à do solvente puro. Legal? Temos aqui a resposta da letra D em forma gráfica. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, daqui a pouquinho tem mais questões resolvidas sobre efeito tenoscópico. Continue com a gente aqui no canal Revisada e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até mais!